Oi, segundo ano, tudo bem? Como é que tá a sua saúde? Tá se cuidando? Que bom. E tá conseguindo estudar? Ótimo. Então, assista todos os dias os vídeos, tá? Um pouquinho de cada vez. Vai fazendo as atividades, os exercícios da atividade do livro de atividades, né? E todos os dias um pouquinho, não fica cansado e vai aprendendo, né? E vai estudando assim. Tudo bem? Então, o nosso vídeo de hoje é o primeiro vídeo de geografia do capítulo 3. E o tema do capítulo é bairro. Nós vamos falar sobre elementos culturais, elementos naturais, né? As mudanças da paisagem. Então, aqui no quadro eu já coloquei para vocês, né? O tema que é bairro. No bairro temos lugares de convivência. Além da nossa família, tem os nossos amigos e vizinhos que vivem ali perto da gente, né? E diferentes elementos e diferentes paisagens. Nós vamos falar também que as paisagens elas se modificam com o passar do tempo, né? Pode ser tanto pela ação humana, pelo homem, né? Pelos seres humanos de ter mudado, ou simplesmente a natureza mesmo, ela se desenvolve, né? As plantas crescem, né? Outros animais aparecem, então isso também tem uma relação de mudança. Mas nessa aula nós vamos ficar da página 4 até a página 12. Para dar início, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é bairro. Nós moramos numa casa que fica numa rua, e essa rua fica numa quadra, e essa quadra fica num bairro, e esse bairro fica numa cidade. Vamos parar até aqui, né? Então a cidade, ela é tipo um quebra-cabeça. Ela é dividida em vários bairros. E esses bairros têm nomes, certo? Mas para que é feito assim? Para facilitar a locomoção das pessoas, a localização do endereço, a administrar a cidade, certo? Porque uma cidade moram muitas pessoas. E para não ter confusão, né? Foi feito dessa forma para se organizar melhor. Então, lá no Brasil, as ruas têm nomes, né? As casas têm números, né? Então, tem ruas estreitas, ruas largas. Aí, as ruas muito largas são chamadas de avenidas, que tem trânsito, né? Dos dois lados, indo e voltando. Então, tudo isso foi para facilitar a nossa ida e vinda, para transitar na cidade, né? Para receber as correspondências, né? Como que você vai explicar para o seu amiguinho onde você mora? Ah, eu moro na cidade de Anjo. Ok, Anjo é uma cidade grande. Qual é o nome do seu bairro? Aqui onde a escola está, se chama Sassami. E onde você mora? Qual é o nome do seu bairro? Pergunta aí para o seu pai ou para sua mãe, né? O nome do bairro onde você mora. Aqui no Japão também. Os bairros têm nome, tá bom? Então, o bairro, ele é assim, com esse formato, né? Para poder facilitar o encontro das pessoas, dos endereços, da circulação e da administração, para saber o que o bairro está precisando. O bairro está precisando de água, luz, esgoto, limpeza, uma praça, escola, postos de saúde, né? Segurança, a polícia passa. Então, tudo isso é necessário, né? Então, quando vários bairros estão juntos, formam uma cidade. Mas a gente vai falar somente do bairro nessa aula, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a apostila no portal. Espera um pouquinho que eu já vou mostrar, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aí na apostila. Já no início aí do capítulo, né? Nós temos aqui o título, bairro, relação entre sociedade e a natureza, e um pequeno texto explicando o que a gente está estudando, né? É o que eu já falei aí na introdução. Então, aqui tem um desenho de um bairro, certo? Isso aqui é um bairro. Então, aqui tem a quadra, as ruas, outras quadras. Cada quadra tem construções, tá vendo? Isso tudo compõe o bairro. Então, vamos lá. Tem um texto aí que se chama O Despertar de Ana. Vamos acompanhar a leitura? O Despertar de Ana. Olha, Ana, sua xará. Na escuridão do quarto, Ana abriu poucos olhos. Pensando ainda ser madrugada, teve vontade de correr para o quarto dos pais. Foi então que o apito da fábrica, que fica a alguns quarteirões da casa de Ana,
soou alto, chamando os operários para o trabalho e fez a menina esquecer o medo. Sabendo que o sol logo despontaria no céu, Ana, que não se sentia mais sonolenta, esticou-se na cama e passou a prestar atenção em outros sons e odores conhecidos à medida que o bairro despertava. As portas metálicas da padaria ao lado sendo erguidas e o cheiro de pão quentinho exalando pelo ar. O ronco do motor do ônibus do transporte coletivo, o cheiro nada agradável da fumaça do escapamento adentrando pela janela do quarto, o latido do cachorro para a caminhonete do feirante, que com o sol despertava a vizinhança, anunciando as ofertas de frutas e verduras. Ana percebeu que aqueles sons conhecidos e rotineiros da vizinhança a faziam feliz. Era bom morar naquele bairro. Legal, né? Esse texto então fala do bairro da Ana. Quem escreveu foi a Adriana Tremarin, né? Ela é a autora desse texto. Então, dentro aqui a gente consegue perceber vários elementos que tem dentro do bairro da Ana. Então, na próxima página, tem algumas perguntas para sua reflexão, né? Qual é o assunto do texto? O bairro, não é? Que sons e cheiros do bairro a Ana reconhece ao acordar? Você conseguiu ver aí no texto? Olha lá. Quando você acorda, ouve sons da vizinhança? Quais? Então, qual é o som que você escuta quando você acorda aí na sua casa? Depois você me conta. O bairro onde Ana mora é parecido com o bairro onde você mora? Tem semelhanças? Tem diferenças? Depois você fala pra gente. Em sua opinião, o que é bairro? Então, vamos lá. Vamos uma coisinha de cada vez. Primeiro, a gente vai entender a relação que a gente tem no bairro. Que bairro é local de convivência, onde você mora, onde fica a sua casa, onde está a sua família, né? Onde você faz amigos. Pode ser amigos da escola, amigos da igreja, amigos da rua, não é? Então, é um local que você conhece, que você se sente bem, que você já se sente em casa. Então, bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras, né? De forma educada, harmoniosa, né? Conviver é isso. Residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Então, tudo isso compõe um bairro. Tem outras coisas também, mas no geral é isso daqui, tá bom? Provavelmente o lugar onde você mora tem bairros. No caso de cidade, né? A cidade onde você mora, ela é dividida em bairros, tá bom? Então aqui, olha, nesse retângulo aqui, nós temos uma explicação do que é. Você estudou que ruas contornam uma quadra ou quarteirão. Então, na frente da sua casa, do seu prédio, tem uma rua, certo? E essa rua, ela se liga a outras ruas, né? E aqui nós temos um quarteirão, que é um tipo um quadradão, né? Um retângulo bem grande, onde tem várias casas, pode ter prédio, praças, enfim. Dentro desse espaço, ele é dividido em várias casas, residências, pode ter fábrica também. E esse conjunto de quarteirão forma o bairro, certo? Então, o bairro é formado por um conjunto de quadras, de ruas, de quarteirões. Tudo bem? Então, tipo um quebra-cabeça, sabe? E a cidade, ela é dividida em vários bairros, né? Então, nós vamos ver aí como que funciona essa questão desses bairros aí. Então, a função dos governos cuidar da organização do espaço e oferecer serviços básicos necessários para a população, como saúde, educação, transporte público, etc. Então, você sabia disso? Que da cidade tem o prefeito, né? Que cuida dessa parte aqui, ó, de tudo que as pessoas precisam, né? E os vereadores estão ali para ajudar o prefeito, para fiscalizar. Então, a divisão desses espaços em bairros facilita o trabalho do prefeito também, né? Facilita a circulação das pessoas, para você andar nas ruas, para poder ir de um lado para o outro, né? E a localização de endereços. Então, se eu precisar ir visitar a sua casa, por exemplo, como que eu vou saber? Né? Eu preciso do seu endereço, então lá vai ter a rua, o bairro, a cidade. Então, isso é para facilitar
a localização de endereços e também a administração pública, né? O prefeito e vereadores a cuidar da cidade, né? Então, quando é dividido em bairros, fica mais fácil. Aqui nós temos uma foto de um bairro lá na cidade de Curitiba, no Paraná. Olha como que esse bairro aqui é bem populoso, né? Muitos prédios altos, muitas avenidas. E aqui está escrito assim, com base na fotografia, é correto afirmar que um desses dois aqui está certo. Vamos lá? Bairro é uma área quadrada ou retangular contornada por 3 ou 4 ruas. Será que é isso que é bairro? Ou residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Não é isso? Então, qual dos dois aqui eu tenho que marcar? Marca aí, tá bom? A número 2, você vai precisar de ajuda dos seus pais para dizer o nome do bairro onde você mora, tá bom? Pergunta aí para eles. A número 3, você vai marcar o que tem aí no seu bairro. E escrever aqui embaixo o que tem que não está escrito aqui, tá bom? Então, ó, padaria, shopping, fábrica, posto de combustível, farmácia, lojas, mercado, praça, restaurante. Se tiver esses elementos aí no seu bairro, pode marcar. E o que não está escrito aqui, escreve embaixo, tá bom? Por exemplo, lá no meu bairro tem estação de trem. Na sua tem estação de trem? Então, isso é um elemento do bairro? É. Então, se tiver, escreve aí, tá bom? E aqui nós temos um QR Code, tá bom? Utiliza ele aí, que faz parte do que nós estamos estudando. Então, o bairro, diferentes elementos, diferentes paisagens. Cada bairro é diferente. Nenhum bairro é igual ao outro. Tem elementos que tem no bairro que não tem no outro, e assim por diante, né? No Brasil, como é um país muito grande e tem uma faixa litorânea onde tem água do mar, né, que é praia, tem bairros que tem praia. Seu bairro aí é um bairro que tem praia? Tem bairros que tem uma fazenda enorme lá dentro. O seu bairro tem uma fazenda ou um sítio, né? Então, cada bairro tem uma característica diferente. Nenhum bairro é igual ao outro, né? Então, ó, os bairros não são iguais. O que os diferencia são os diversos elementos que percebemos nos arredores de suas ruas. Como você viu anteriormente no texto da Ana, lá, o Despertar da Ana, os sons, os cheiros, tudo aquilo que podemos sentir e ver formam a paisagem dos bairros. Então, o que é paisagem? É tudo que está à nossa volta, é tudo que podemos ver. Isso é uma paisagem, tá certo? Mas nós vamos entender daqui a pouco que tem 2 tipos de paisagem. Aqui dentro você vai desenhar o seu bairro com os elementos que tem aí, tá bom? Peça ajuda pro seu pai ou pra sua mãe. Se quiser tirar uma foto também e colocar aqui, pode, tá? Mas mostre aí como que é o seu bairro. Aqui nós vamos entender esses 2 tipos de paisagem que eu falei agora há pouco, né? Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. Então, tudo que está à nossa volta é paisagem, tá? E a gente percebe com os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos principais, né? Que é gustação, tato, olfato, audição e visão. Então, esses sentidos nos fazem perceber o que tem à nossa volta, né? A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos. Paisagem não é só o que a gente pode ver, mas é o que a gente pode ouvir, sentir e tocar também. Isso também faz parte da paisagem. Os elementos naturais correspondem à natureza primitiva, como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna. Fauna são os animais, o solo e as formas variadas do relevo. Relevo é a parte do chão. O chão pode ser liso, pode ter depressão, pode ter descida, pode ter subida, pode ter buraco, não é? Então, tudo isso compõe uma paisagem natural. Paisagem natural, então, gente, em outras palavras, é tudo aquilo que é feito pela natureza, que não foi construída pelo ser humano, tá? Uma floresta, um rio, uma cachoeira, isso é uma paisagem natural, primitiva, né? Que veio primeiro da natureza. Nós temos paisagem natural aqui perto da gente? Na sua casa tem alguma paisagem natural? E elementos culturais ou paisagem cultural refere-se às construções, transformações realizadas pelo ser humano na natureza,
como as praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas e plantações. Então, tudo que foi construído, transformado pelo ser humano, isso é um elemento, uma paisagem cultural, tá? Então, aqui tem um QR Code com um joguinho referente a esse tema. Joga aí, tá bom? Para você aprender um pouquinho mais. Aqui nós temos uma plantação de trigo. Agora eu pergunto, a plantação de trigo é natural ou é cultural? O trigo, a planta trigo é natural, mas a plantação é cultural, porque a plantação quem fez ali, que organizou tudo, foi o ser humano. Então, a plantação de trigo, ela é cultural, tá bom? Então, as plantações de trigo, por exemplo, apesar de serem formadas por trigo, um elemento natural, só existem por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais geralmente presentes nas paisagens do campo, né? Então, nós temos paisagem urbana, paisagens rurais do campo, né? Então, dentro da paisagem urbana tem muitas paisagens, muitos elementos culturais, ok? Mas também tem alguns elementos naturais ali. E no campo também, só que tem mais elementos naturais do que elementos culturais, ok? No campo, tá bom? Então, vocês precisam tomar cuidado com isso, né? Para vocês prestarem atenção do que é natural, o que é cultural. Combinado? Então, aqui tem a palavra primitiva, que é a primeira a existir, a primeira origem. Então, da página 9 até a página 12, ó, vou passar aí para vocês verem, né? São atividades referentes a esse tema que a gente está estudando aí, tá bom? Então, leia com atenção, com cuidado, com calma, junto aí com o papai e com a mamãe, tenta responder, que quando a gente estiver novamente juntos ou online, eu vou estar corrigido com vocês, tá bom? Na arte 4, nós temos uma imagem de uma obra da artista Tarsila do Amaral, né? Ela pintou o mamoeiro, né? Uma paisagem do campo, uma paisagem rural, né? Tem elementos naturais, elementos culturais, ó, o rio é um elemento natural, né? Então, você sabia? A obra de arte O Mamoeiro foi pintada por Tarsila do Amaral em 1925, ó, já tem tempo, tem quase 100 anos. Na obra, a artista retratou com muitas cores uma paisagem brasileira, a vida simples das pessoas que moram nos morros das cidades, né? Então, eu falei que é uma paisagem rural, mas na verdade é uma paisagem urbana, né? Mas que tem bastante elementos naturais ali também, né? Aqui tem um QR Code, né? Que tem um vídeo para vocês verem depois, tá bom? Faz aí as atividades até esta página, tá bom? Aí tem um material de apoio. Vocês podem fazer em casa, se quiser, dá uma olhadinha lá, mas eu vou fazer com vocês aqui em sala de aula também, combinado? Então, vamos combinar assim, na próxima aula de geografia, nós vamos seguir para a página 13, que é nessa página aqui, tá bom? Mas se vocês quiserem dando uma olhada aí, só para ver o que tem pela frente, fique à vontade, tá bom? Então, fiquem calmos, tranquilos, tenta responder o máximo possível, que quando a gente se encontrar na nossa aula via online, a gente vai estar respondendo tudo, tá bom? Marque aí as suas dúvidas, tá bom? Se cuidem, estudem, se alimentem, durmam cedo, cuidem da sua saúde, tá bom? E a gente se vê até a próxima. Tchau!